Pessoal, então estamos nós aqui de volta para fazer nossa terceira aula semanal de ciências. Sejam todos muito bem-vindos. Acompanhe conosco aí pelo nosso livro, né? Você sabe que o livro é fundamental para que a gente possa estar acompanhando nosso conteúdo. Então, vamos lá. Anterior, nós falamos sobre a genética depois de Mendel. Agora, continuamos a falar sobre genética, né? Alterações genéticas na espécie humana. No nosso livro, vamos abrir na página 37 e seguiremos até a página 43. Alterações genéticas na espécie humana. Vamos lá. Vimos que os genes, em interação com o ambiente, são responsáveis pelo nosso desenvolvimento e por nossas características. Nos seres humanos, por exemplo, alterações nos genes podem resultar em problemas de saúde quando afetam a produção de alguma substância, como as enzimas. Elas são substâncias que atuam nas transformações químicas. Sem as enzimas, essas transformações não ocorrem. Vamos analisar a seguir um caso de alteração genética. Pessoas com fenilcetonúria, olha que nome, fenilcetonúria, não conseguem utilizar adequadamente o aminoácido fenilalanina. Em pessoas com essa alteração genética, a fenilalanina se acumula no organismo, causando lesões no cérebro. Essa e outras alterações genéticas são muitas vezes diagnosticadas por meio de exames simples, como o chamado teste do pezinho, que você já viu, né, no 8º ano, realizado nos primeiros dias de vida do bebê. O exame é obrigatório por lei e realizado gratuitamente nos serviços públicos de saúde nos primeiros 15 dias de vida. Esse teste consiste em retirar gotas de sangue do calcanhar e analisá-las em laboratório para detectar alterações, como a fenilcetonúria. A fenilalanina pode ser encontrada em produtos indicados para pessoas que não podem consumir açúcar, como diabéticos, por exemplo. Se você já leu a composição de um alimento dietético, é muito provável que tenha visto um aviso como o que aparece aí na figura abaixo. Olha aqui. Além dos estudos de ciências, você deve ter visto como é importante ter informações sobre os alimentos para adotar uma dieta adequada. Os rótulos de alimentos trazem importantes informações sobre os ingredientes que eles contêm e sobre o seu valor nutricional. Olha aqui, gente, a bendita fenilalanina. Aviso sobre a presença de fenilalanina em embalagem de gelatina dietética. Então, que no caso, se a pessoa não, se ela tem essa dificuldade, né, não tiver essa enzima, não pode consumir. Alterações cromossômicas. Ocasionalmente, pode ocorrer a formação de gametas com cromossomos a mais ou a menos. Isso pode acontecer devido à repartição desigual de material genético durante a meiose. Vocês lembram que durante a meiose, a célula divide o material genético, não é? Caso ocorra fecundação com essas gametas, essas alterações originam pessoas com um número de cromossomos diferentes de 46. No geral, todo mundo tem 46, né? Estão lembrados, né? 23 pares. Um desses casos é a síndrome de Down, que afeta 1 em cada 1.000 recém-nascidos. Pessoas com síndrome de Down nascem com 3 cromossomos do tipo 21. Os cromossomos são numerados em ordem decrescente de tamanho. Então, observe aí o quadro novamente. Esse aqui é o quadro, é o conjunto de cromossomos de uma pessoa que tem síndrome de Down. Tem um a mais, aí é o 21. Essa figura cromossômica pode provocar, em diferentes graus, deficiência intelectual, problemas cardíacos, maior predisposição à infecção, entre outros. Pode influenciar também algumas características físicas em graus variados. Altura abaixo da média, orelhas com implantação baixa, pescoço grosso e mãos curtas e largas. São algumas características físicas.
Gente, acompanha aqui a legenda dos cromossomos. É, observe que há 3 cromossomos do tipo 21, indicados pelo círculo, é aqui. Essa alteração determina a síndrome de Down. Então, sempre que tiver alguém com síndrome de Down, eles vão encontrar essa diferença aqui. A observação dos cromossomos também permite concluir que essa pessoa é do sexo masculino. Por quê? Como que a gente sabe disso? Pois há um cromossomo X, olha aqui, e o penúltimo, que é o penúltimo, e um cromossomo Y, que é o último. Olha aí, um X e um Y. Então já dá para perceber que é masculino. Se fosse feminino, seria como X e X, né? Vamos seguir. Biotecnologia. Olha aí a espiga de milho. O milho selvagem, que é esse aqui em cima, gente. Olha só. Isso não é milho para nós, né? A gente conhece esse aqui de baixo, né? E o moderno, que é embaixo. Resultado de centenas de anos de cruzamentos selecionados. Mesmo sem conhecimento dos conceitos atuais de genética, já existia a ideia de que certas características podem ser transmitidas ao longo das gerações. Na agricultura, por exemplo, o ser humano cruzava variedades de plantas com características de interesse para selecioná-las. Vocês lembram que na aula passada eu mostrei para vocês um pouquinho dessa história aí desse milho? O milho que conhecemos hoje, por exemplo, é resultado de centenas de anos de seleção de características interessantes ao consumo. Outro exemplo de manipulação de organismos é no uso de micro-organismos para produzir pães, bebidas fermentadas e outros alimentos, que existe há mais de 6.000 anos. O conhecimento genético deu um grande impulso a essas tecnologias, que passaram a incluir novas técnicas como a identificação de genes, a manipulação do material genético de células isoladas e de organismos e até a transferência de genes de uma espécie para outra, com o objetivo de produzir substâncias e modificar uma série de processos. Métodos como esses fazem parte da área conhecida como biotecnologia. Vamos falar de algo aqui que a gente conhece, os organismos transgênicos. Você conhece alguém que tenha diabetes? Na maioria dos casos, pessoas com essa doença não produzem o hormônio insulina ou produzem em quantidade insuficiente. A insulina é sintetizada pelo pâncreas e sua função é permitir que o açúcar em circulação do sangue entre nas células, suprindo-as com energia. Sem a insulina, as taxas de açúcar no sangue aumentam muito, o que pode gerar consequências graves e até levar à morte. Por essa razão, muitas pessoas com diabetes devem tomar insulina para fazer esse trabalho, né, de levar o açúcar, para não ficar acumulado no sangue. Durante muito tempo, esse hormônio foi obtido de porcos, que produzem insulina semelhante à humana. O composto de origem animal, no entanto, podia causar alergia e outros problemas em algumas pessoas. Diante disso, a ciência desenvolveu técnicas de manipulação do DNA de bactérias que permitiram a produção de insulina idêntica à humana. Vamos observar o gráfico aí. A célula humana. Esse é o gene que comanda a produção da insulina. Aí aqui está a bactéria. O DNA da bactéria. Pegou um pouquinho aí do gene que comanda a insulina e juntou, né, combinou com o DNA da bactéria. Multiplicações sucessivas de bactérias capazes de produzir insulina. Olha aí. Essa ilustração, né, da técnica que possibilita a produção de insulina por bactérias. Quando recebe o gene que codifica a insulina, a bactéria incorpora esse gene em seu material genético e começa a produzir insulina idêntica à humana. Além disso, quando a bactéria se reproduz, o gene se duplica junto com o DNA da bactéria. Como resultado, são geradas bilhões de bactérias produtoras de insulina humana. Lembram lá que as bactérias se reproduzem rapidamente, não é? Seres que tiveram seu material genético alterado com técnicas de biotecnologia são chamados de organismos geneticamente modificados, que é OGM.
Em alguns casos, são implantados genes de uma espécie diferente, gerando organismos transgênicos. Técnicas de manipulação do DNA podem ser usadas para produzir várias substâncias. Quais são essas substâncias? Hormônios, como o do crescimento, diversos tipos de vacina, como a vacina contra a hepatite B, fatores que atuam na coagulação do sangue, entre outros. É assim que porcos, por exemplo, recebem de outras espécies genes que comandam a produção de hormônios de crescimento e passam a ter uma carne mais musculosa e menos gordurosa. Há vários outros exemplos de organismos transgênicos, como coelhos, ovelhas, bicho da seda, larvas de mosquito. Veja aí na foto. Larvas de mosquito que receberam um gene que determina a espécie de água-viva. Olha elas brilhando. Aí. Vamos lá. Larva de mosquito. Observado ao microscópio. Nas células dessas larvas foi introduzido um gene que codifica uma proteína fluorescente. O gene foi extraído de uma espécie de água-viva. Esse procedimento é um passo preliminar para experimentos que visem controlar a transmissão de doenças, como a malária. Então, é a larvinha do mosquito e ela está aí brilhando, tem luz. Vários tipos de plantas transgênicas já são comercializadas e muitas ainda estão em fases de pesquisa. Uma variedade de soja transgênica, por exemplo, recebeu de uma bactéria um gene que confere resistência a um agrotóxico que destrói ervas daninhas. Assim, o agrotóxico pode ser utilizado na plantação para matar as ervas daninhas, sem que a soja seja prejudicada. Outro tipo de planta transgênica é o milho, BT. Ele foi criado a partir da combinação com o gene de uma bactéria do solo. Esse gene regula a produção da toxina BT, que são iniciais do nome da bactéria. Aqui, Bacillus thuringiensis, olha que nome, gente. Que mata a lagarta do cartucho e a lagarta da broca, ambas pragas do milho. Esses insetos morrem assim que começa a comer o milho. Na nossa região, nós temos muito desse milho, né? Vocês já viram? Se é igual a esse aqui que está citado no livro. Vocês já tiveram contato com alguma dessas plantações de milho? Eu só vejo, mas nunca tive contato para saber se mata essas lagartas aí. Vamos procurar saber, né? Apesar dos benefícios, os transgênicos apresentam alguns riscos e são alvo de um debate entre os seus defensores e seus críticos. Será que todo mundo gosta? Será que todo mundo quer? As pessoas que criticam essa biotecnologia afirmam que faltam provas de que esses produtos não causam danos à saúde ou desequilíbrios ambientais. Por isso, em muitos países, é necessário identificar os produtos que possuem um componente transgênico. Aqui no Brasil, nós vemos isso, né? No supermercado, que você vai lá comprar a massinha do cuscuz lá, a farinha do milho. Aí lá está escrito um T. E nos outros produtos todos, vocês vão ver. É difícil a gente encontrar um que não tenha esse T, um triângulo, né, com a letra T. Olha ele aqui, na imagem. Nesses países, os alimentos que contêm transgênicos apresentam essa informação no rótulo com a presença de um selo. A identificação é um direito do consumidor e um instrumento importante nos estudos de casos de alergias e outros problemas de saúde relacionados à ingestão de transgênico. Gente, eu não sei se vocês já observaram, mas é muito difícil você encontrar um produto, o óleo mesmo. Se vocês encontrarem uma lata de óleo lá sem esse T, é muito difícil. O ambiente também pode ser afetado pelos organismos geneticamente modificados, carregados pelos ventos ou por insetos. Grãos de pólen de algumas plantas transgênicas podem acabar fecundando plantas não transgênicas. É preciso, portanto, estudar as consequências dessa mistura genética e avaliar o risco de perda da biodiversidade original, além de estabelecer normas para seu uso. O cultivo de um único tipo de transgênico pode afetar a diversidade de plantas, reduzindo, portanto, a variabilidade genética e deixando o ecossistema mais vulnerável a pragas e a mudanças climáticas. Por isso, é importante preservar as plantas nativas, que possibilitam o surgimento de novas variedades. Outro problema apontado é que o fornecimento de sementes poderia ficar sob controle de grandes empresas do setor agrícola. Esse monopólio já existe, com poucas empresas controlando mais da metade do mercado mundial de sementes.
e com produtores pagando pelo direito de uso das sementes. No caso do Brasil, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que é a Embrapa, né, ela já possui tecnologia para produzir alguns transgênicos. A Embrapa é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Olha aí o algodão transgênico produzido pela Embrapa no estado da Bahia. Algumas variedades de transgênicos apresentam maior potencial produtivo. Outras, maior resistência a insetos a variações climáticas, por exemplo. Eles vão escolher o que interessa, né? O que mais está atacando a espécie, eles vão trabalhar nesse sentido, para fortalecer. Os defensores dos transgênicos, por outro lado, alegam que a população mundial vem crescendo e que a produção de transgênico representa aumento da qualidade dos alimentos e em sua produtividade. Essas pessoas acreditam, portanto, que a alta produtividade dos transgênicos possibilita que as áreas menores possam ser dedicadas ao cultivo, o que representaria menor destruição ambiental. Se a gente olhar por esse sentido, é bom, não é? Produzir produtos de qualidade, mais produtos resistentes a pragas, isso é bom. O problema é, será que vai causar mal à saúde das pessoas? Né? E o resultado e as consequências. E você, o que pensa sobre a produção e o consumo de transgênicos? Você deve ter percebido que, apesar de alguns benefícios, ainda há preocupações acerca de questões sociais, econômicas, ambientais e de saúde envolvidas no cultivo dos transgênicos. Então, é coisa que a gente tem que pensar, se vai ser bom ou se vai ser ruim. E ainda tem a clonagem reprodutiva. Você sabe o que é um clone? Tem ideia das intervenções que podem ser feitas em um ser vivo usando a tecnologia de clonagem? O termo clone indica seres geneticamente idênticos entre si. A reprodução assexuada em bactérias e outros seres, por exemplo, produzem clones de forma natural, né? São seres idênticos ao original. Mas os clones que vêm despertando a atenção nos últimos tempos são os clones de animais produzidos em laboratório. Em 1996, nascia Dolly. Vocês já ouviram falar em Dolly? Já tem um tempinho, né? Não é coisa recente. A primeira ovelha clonada a partir de uma célula de uma ovelha adulta. Pesquisadores escoceses uniram uma célula de glândula mamária de uma ovelha de raça, da raça Finn Dorset, a um ovócito 2, do qual foi retirado o núcleo, de uma ovelha de outra raça. Ó, são duas raças diferentes. Retirou a célula, uniram uma célula da glândula mamária de uma raça à célula de outra, ao ovócito de outra raça de ovelha diferente. A célula resultante foi implantada no útero de outra ovelha de outra raça, né? Da segunda, no caso. Observe aí na figura, abaixo. Nasceu então Dolly, uma ovelha Finn Dorset, que é um clone daquela que forneceu a célula da glândula mamária. Então, olha aí, células mamárias são retiradas dessa ovelha. Tirou aqui o meio de cultura, são as células. E a segunda célula, bem diferente, o ovócito 2 é retirado dessa ovelha. O núcleo é retirado do ovócito 2. Uma célula da glândula mamária é unida ao ovócito 2 sem núcleo. Então, ele pegou, qual é o núcleo que vai predominar? É essa outra, né? Um estímulo elétrico faz as células se dividir. Olha, feito em laboratório. Gerou o embrião, não é? O embrião é implantado em uma ovelha e Dolly geneticamente igual a Finn Dorset, que é a doadora da célula mamária. Olha aí, igual a essa. Olha ela aqui. O esquema à esquerda demonstra o processo que gerou a Dolly, nessa foto acima. Olha ela aqui, Dolly é gordinha, né? No final de 1998, pesquisadores japoneses, utilizando uma técnica mais eficiente, produziram dezenas de vacas clonadas a partir de animais adultos. Eles trataram células do sistema reprodutor de uma vaca adulta, retiraram seus núcleos e os implantaram em ovócito de outra vaca, que tiveram seus núcleos removidos. Por meio dessa técnica, é possível clonar todo um rebanho a partir de um único animal
que apresente carne de boa qualidade, dentre outras características vantajosas. Aqui, durante esse procedimento, no entanto, a maioria dos embriões clonados morre, apresenta malformações ou tem maior probabilidade de desenvolver alterações genéticas. Dolly, por exemplo, apresentava sinais de envelhecimento prematuro quando foi sacrificada, devido a uma infecção pulmonar aos 6 anos de idade. A vida média das ovelhas é de 12 anos. Então, aos 6 anos, ela teve que ser sacrificada. Apesar das dificuldades, a clonagem de animais domésticos vem sendo desenvolvida. No Brasil, a Embrapa produziu vários clones bovinos. Olha aqui o bezerrinho, Vitória é o primeiro animal brasileiro clonado pela Embrapa. A bezerra nasceu em 2001. A clonagem reprodutiva humana também implicaria a destruição de muitos embriões. Além disso, não haveria certeza de que o clone se desenvolveria sem problemas futuros. E, finalmente, há problemas éticos, jurídicos e religiosos que ainda precisam ser devidamente discutidos pela sociedade. Por isso, atualmente, nenhum país permite a clonagem reprodutiva de seres humanos. Mas o que é que vocês acham? Será que ninguém nunca fez isso? Nesses cientistas, que assim, publicamente não pode falar, né? Não é permitido. Mas será que eles nunca tentaram fazer isso assim, escondido? Quem sabe, né? Gente, vamos para a nossa atividade? Nós temos das questões da 4 à questão 7 para responder. Nós responderemos a quarta e a quinta agora, a sexta e a sétima é com vocês. Então, vamos seguir. Por que se diz que na espécie humana o sexo é determinado no momento da fecundação? E qual é a proporção esperada para cada sexo? Lembro que foi que nós vimos? Metade dos espermatozoides são X, a outra metade são Y. Metade é X e metade é Y. O que é que vai determinar o sexo na hora da fecundação? É o tipo de, qual o espermatozoide que vai fecundar, o ovócito, não é? Se vai ser o X ou se vai ser o Y. E qual é a proporção esperada para cada um? 50% para cada, não é isso? Se vai ser metade, vai ser de espermatozoide. Se é 50 e 50, de X, 50 para Y. Então, vai ser também para cada sexo. Vamos lá. Quinto, os genes são os únicos fatores que influenciam nas características de uma pessoa? Nós acabamos de falar também que não apenas os genes, mas também o ambiente, né? Justifique sua resposta. Vamos lá. Não. As características podem ser influenciadas tanto pelos genes quanto pelo ambiente. Nós acabamos de falar isso aí. Uma pessoa que tenha tendência genética para a obesidade pode, por exemplo, manter um peso saudável se controlar a sua alimentação. Então, ela pode ter geneticamente, ela pode estar predisposta à obesidade, mas se ela cuidar da alimentação, ela não vai ficar obesa. Então, não é só o gene que comanda, não é? Que interfere nessas características, certo? O sexto, o clone de um rato albino, suas células não produzem melanina. Será também albino? E por quê? Sim ou não? Depende de quê? O sétimo, bactérias não produzem o hormônio insulina. Nós vimos aí no exemplo, né? Importante no ser humano para controlar a quantidade de açúcar no sangue. Como é possível criar uma bactéria que produz esse hormônio? Que foi que eles fizeram? Qual a importância dessa tecnologia no campo da saúde? E aí? É importante por quê? Pronto. Eu sei que vocês vão conseguir responder todas as questões. Então, nós encerramos, né, aqui o nosso encontro desta semana. Na próxima semana, a gente volta fazendo revisão de tudo que a gente viu durante esta, não é? Então, fiquem com Deus e tenham uma ótima semana. Tchau.